Agora quem vai falar é a Luciana Martins, ela é especialista em museologia e doutora em educação. Ela atua há 20 anos com educação e comunicação em museus e exposições. Atualmente, ela é diretora da Percebe e nesse evento ela vai mostrar dados de pesquisas que ajudam a refletir sobre o impacto do uso das tecnologias de informação em museus e exposições. Olá, boa tarde. Acho que eu estou aqui mais do ponto de vista de uma futura cliente de vocês do que alguém que é colega da mesma área. Eu sou museóloga e eu contrato os serviços dos designers, né, e pessoas que lidam com tecnologias para museus e exposições. Então, essa é uma área que cada vez mais tem crescido aqui no Brasil, principalmente, acho que no exterior, já há muitos anos, mas aqui no Brasil, cada vez mais, a gente tem visto esse tipo de instituição e exposição usando tecnologias da informação para estabelecer vínculos de comunicação com os públicos. E daí, enfim, eu queria trazer um pouco a minha experiência nesse universo, de lidar com essas questões, né, de como é que é isso dentro das exposições, e qual é o impacto que o uso das tecnologias tem com os públicos nesse universo. Não sei se aqui vocês, o que vocês pensam de museus, gostam de museus, não gostam de museus, às vezes é um universo um tanto distante para a maior parte das pessoas. Se a gente for ver estatisticamente no Brasil, menos de 5% das pessoas são consideradas público de museus. Então, a gente tem 95% da nossa população não frequenta absolutamente esse tipo de instituição. E museus são não só aqueles museus clássicos aqui, por exemplo, de São Paulo MASP, né, Pinacoteca, ou o Museu do Ipiranga, que inclusive está fechado no momento, né, mas também os parques, por exemplo, o Jardim Botânico de São Paulo é considerado um museu planetário, também museu, jardim zoológico. Então, esses espaços naturais também estão dentro dessa categoria museus. E aqui em São Paulo a gente tem essa situação super privilegiada de muitos espaços culturais, além dos museus que fazem exposições. Então, a gente tem o Itaú Cultural, a gente tem o Centro Cultural da Fiesp, o Centro Cultural da Caixa. Então, são muitos espaços possíveis para se desenvolver essa mídia que são as exposições. A gente, no mundo da museologia, a gente fala que as exposições são uma mídia, que são uma forma de comunicação que você interage com o corpo inteiro. Então, você entra na exposição e as sensações, elas te atacam, usando todos os seus sentidos. E cada vez mais usando todos os sentidos, não só a visão. Então, a gente tem exposições que usam cheiro, usam som, usam, enfim, o tato, você pode tocar nos objetos. E a questão das novas tecnologias vem de encontro a essa, vamos dizer, mudança na forma de expor os objetos dentro dos museus. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem recentes. Esse daqui é o ultra novo, recém-inaugurado no Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã. Não sei se vocês ouviram falar, tem um buzz midiático mega, sobre esse novo espaço. E ele é um espaço que é considerado um museu, mas que ele não tem um acervo físico. Então, a gente não tem as coleções tradicionais que vem o Museu Paulista, por exemplo, o Museu de História Natural, coisas assim. A gente tem uma série de discursos e uma série de ideias que são comunicados para o público por meio de inúmeros aparatos interativos. Alguns mais interativos do que outros. E isso é uma questão nos museus. A gente fala muito de interatividade, mas nem sempre essa interatividade é realmente, digamos assim, interativa. Então, a gente tem uma expressão nos museus que é o touch button. Você vai ali, aperta um botão e as coisas vão aparecendo. E a interação que você tem é essa, apertando o botão loucamente, e as coisas vão aparecendo. Então, esse tipo de interação, ok, pode ser interessante em determinado nível, mas ela não engaja
né? E a palestra do Ricardo agora, acho que foi bastante interessante para mostrar um pouco o potencial das tecnologias da informação tem para promover o engajamento, né, no processo de aprendizagem. E essa é uma questão também para o universo dos museus. Quando a gente está comunicando alguma coisa dos museus, a gente, no fundo, está querendo estabelecer um processo em que as pessoas saiam com algo daquela exposição, né? Ou seja, que elas tenham alguma forma de apreensão cognitiva, que elas aprendam alguma coisa, digamos assim. Esse é o objetivo dos museólogos, né? Nem sempre é o objetivo do público, mas ok, a gente tenta negociar isso. Essa daqui é uma imagem também de uma exposição que a gente teve aqui em São Paulo, do Instituto Max Planck, foi até num shopping, que eu não vou lembrar qual é, mas que tinha esse aparato que atraía super a garotada, que era uma reprodução do clima do planeta, que você podia interagir com alguns botões, né, você apertava, o clima mudava e tal, e as crianças ficavam felizes. E a gente fez uma pesquisa de público nessa exposição, justamente para entender quais eram, ao final das contas, os aprendizados dentro desse universo expositivo. Enfim, os dados não foram os mais, vamos dizer, motivadores, mas a gente acaba percebendo que no universo expositivo conta muito o despertar da curiosidade, mais do que o aprendizado, vamos dizer, de conteúdos específicos. Então, você tem uma, vamos dizer, motivação de a pessoa se empolgar com aquele assunto, né, e sair de lá e aprender mais sobre aquele assunto, porque o tempo que a pessoa passa numa exposição é um tempo muito curto, levando-se em conta que 95% das pessoas não vão a esses espaços. Quando elas vão, elas ficam, o quê? 40 minutos, 1h30, ninguém aguenta ficar muito mais tempo dentro de uma exposição, porque é um processo, né, de pé, andando, aquilo cansa. Então, o potencial de aprendizado daquele momento é um potencial restrito, né? Quando você pensa ao longo da vida, o tempo que você passa na escola, sentado e aprendendo as coisas, é muito mais longo e muito mais contínuo. Esse é um momento muito mais episódico. Então, enfim, questões para a gente considerar e pensar como é que é se comunicar com o público nessas exposições. Esse daqui é uma imagem que eu também gosto bastante, porque mostra o público adulto interagindo com esses aparatos, que também, às vezes, você tem que um pouco disputar, né, com as crianças, que as crianças ficam enlouquecidas. E esse é um museu no Canadá, que é um museu de arqueologia, e esse aparato ele mostra um pouco a construção do museu, que foi construído sobre as ruínas da cidade de Montreal. E é um espaço, enfim, que é uma espécie de um jogo, que é uma coisa que tem sido usada bastante nos museus também, para você estimular justamente esse aspecto da curiosidade, que é uma coisa que a gente sabe que funciona dentro desses espaços. E aqui, enfim, outro tipo de aparato, né, que é usado bastante, cada vez mais, no universo dos museus, que são os tablets e os smartphones interativos com conteúdos que você ou via QR Code, ou, enfim, com outro tipo de sensor, né, você consegue conectar e saber mais sobre aquele objeto que você está olhando, aquele, enfim, aquela obra, né, e consegue tirar mais informações sobre aquilo. Bem, a questão toda para a gente pensar é o quanto esses aparatos são efetivos para os nossos objetivos e quanto o público realmente utiliza bem e sabe, vamos dizer, aproveitar esse universo. Eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa da Ação Cultural Espanhola, que é um relatório que eles lançaram no final do ano passado, que eu achei bem interessante, sobre o uso das novas tecnologias nos museus. E eles criam uma série de critérios sobre como que essas tecnologias são usadas, né, e fazem uma espécie de um ranking. É uma tabela, na verdade, bem complexa. Eu tirei só alguns dados principais dela, mas se vocês quiserem ter acesso, tem aqui a referência para isso.
Os critérios que eles usaram dizem respeito justamente à questão da ampliação da informação, interação com a obra e usos educativos, criação conjunta, cofinanciamento e experiências imersivas. Então, eles falam que essas 3 primeiras são justamente as que têm maior usabilidade dentro do universo museal, e essas 3 últimas as que têm menos dentro desse universo. Eu achei interessante a análise por pensar que essa questão da criação conjunta, por exemplo, tem sido vamos dizer, uma tendência no universo dos museus. A gente tem aí toda uma história desse universo, né, de museus mais caretas, digamos assim, mais distantes do público, e caretas não só do ponto de vista do uso de tecnologias, mas caretas do ponto de vista de o quanto aquele espaço permite um diálogo real entre o público e o que está sendo exposto. Essa, na verdade, é a questão com a qual a gente se depara hoje em dia. A gente quer que esses espaços eles estabeleçam uma comunicação realmente significativa com as pessoas. Porque se a gente pensar, qual que é o objetivo da gente realmente ter museus hoje em dia? Então, uma questão para a gente pensar, né? Para quê? São instituições bem caras de se manter, né? E bastante dispendiosas, bastante grandes. Né? Para que a gente mantém museus? Isso aí é uma questão para pensarmos. Então, quando a gente está estabelecendo uma plataforma de comunicação das pessoas com esses espaços, a gente pensa nessa motivação e a gente pensa cada vez mais, principalmente num país como o nosso, onde esse acesso a essas instituições culturais é muito restrito, em estabelecer canais de comunicação cada vez mais democráticos, digamos assim, cada vez mais abertos e onde as pessoas possam opinar sobre aquilo que elas estão vendo. Então, e até em alguns casos decidir sobre aquilo que vai ser visto dentro dessas instituições. Isso, eu não vou falar que é uma tendência do universo dos museus, porque existem museus bem mais fechados, museus bem mais abertos, mas é uma coisa que espera-se que esse universo caminhe cada vez mais para isso, né? E aqui um pouco dos tipos, né, de tecnologias que são mais usados, de acordo com essa pesquisa espanhola. Eles fizeram essa pesquisa no mundo inteiro, mas principalmente no universo ibero-americano, que é Portugal, Espanha e os países da América, e eles, então, apontam que as mais utilizadas são 3D, realidade aumentada, esse nome absolutamente impronunciável, mas que tem a ver com vestir, né, coisas e, enfim, usar isso. Isso que entende, né, gente, sou eu. E labs, que são esses espaços, né, onde as pessoas fazem trabalhos conjuntos criativos. Por exemplo, o Museu da Manhã, eu sei que tem um espaço desses, com várias ferramentas, impressora 3D, que a pessoa pode se inscrever para fazer os próprios projetos e desenvolver, dar todas as ferramentas para isso. Web 2.0. Incrivelmente, né, os menos utilizados são os códigos QR, geolocalizações e robôs. Robôs, ok. Acho que eu nunca vi um robô dentro de um museu, para dizer isso é verdade. Mas o uso dos robôs e tal, ok, né? Mesmo que seja nos bastidores, eu nunca vi muito isso. Mas os códigos QR, gente, cada vez mais são usados nas exposições e eles falam que é uma coisa que não, assim, estatisticamente, de acordo com a pesquisa deles, realmente não tem sido usado. Enfim, eu fiquei até surpresa, porque em vários projetos que, na minha empresa, eu tenho uma empresa que presta consultoria para esses espaços, os museus pedem isso para as suas exposições. Né? Então, querem colocar isso, acham super moderno e tal. Então, o nosso papel, ao prestar a consultoria, é contratar pessoas, enfim, da área de design de informações e por aí afora, para colocar em contato com os clientes dos museus e desenvolver o que eles estão querendo. E eles pedem. Enfim, fica aí uma questão para a gente refletir, pelo menos para mim. E daí, pensando, enfim, um pouco nessas informações, né, dessa agência espanhola e das informações também, enfim, desse universo dos museus, do que tem sido usado,
eu faço novamente essa pergunta, né, que é a gente refletir de qual é o objetivo desse uso das tecnologias, dos museus e exposições, mas principalmente refletir sobre qual que é o sentido de manter essas exposições. Porque, no fundo, a gente, enfim, que é dessa área de museus, o sentido inicial dessas instituições é preservar os objetos, né? É preservar as coleções. E quando a gente pensa em coleção, eu sempre, enfim, faço essa pergunta também quando eu falo com pessoas que não são da área, vocês já fizeram coleções? Vocês, pessoalmente, assim, quando eram crianças, hoje em dia mesmo, adulto, muitas pessoas fazem. Essas instituições, elas surgem a partir das coleções, enfim, tudo bem, eram coleções de reis, rainhas, né, presidentes, coisas assim, mas hoje em dia a gente tem muitos museus que são baseados nas coleções de pessoas comuns, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Museu da Pessoa, ou o Museu da Imigração, né, que foi recém-aberto agora lá no Brás, e é um museu cujas coleções são de objetos dos imigrantes que vieram para o Brasil. Então, são, enfim, terços, mantilhas, coisas do dia a dia das pessoas, né? Ou seja, objetos de pessoas comuns. E a base disso, né, dessa lógica, ela é uma lógica que é muito humana. Nós, seres humanos, colecionamos objetos e colocamos esses objetos num lugar especial. Então, a gente junta todos eles e coloca eles num lugar, porque todo mundo que tem uma coleção mostra essa coleção, né? Eu, quando era criança, antigamente, eu tinha uma coleção de papéis de carta. É uma coisa absolutamente anacrônica hoje em dia, né, ter papéis de carta, porque ninguém mais escreve carta, mas eu tinha uma coleção de papéis de carta, eu ia numa pastinha e mostrava para todo mundo isso. Então, enfim, só um pouco dessa origem, desse universo dos museus, que são as coleções, mas, no fundo, se essa instituição ela foi criada para isso, e toda a lógica, né, já, enfim, de muitos séculos, né, de existência dela, é você manter e preservar essas coleções, estudá-las, aumentá-las, e depois de muito tempo expô-las ao público, porque, na verdade, a questão da exposição ao público é uma coisa muito recente no universo dos museus. Eles existiram durante muito tempo sem que o público comum tivesse acesso a eles, só estudiosos ou pessoas muito importantes. Mas, assim, a população em geral é uma coisa aí do século XX, né? Então, a gente pensa, bem, o uso das tecnologias, né, e o uso, vamos dizer assim, de outras possibilidades midiáticas dentro desse universo, é justamente para expandir a possibilidade de acesso dessas coleções. E o porquê preservar as coleções é justamente porque elas são essa nossa, vamos dizer, pedra fundamental de conhecer o outro, né? A gente vai no museu para ver aquilo que é exótico para a gente, né? Para ver aquilo que não faz parte do nosso cotidiano, ou que até faz parte do nosso cotidiano, mas que está exposto ali de uma maneira diferente. A ideia da exposição é que ela seja um discurso onde eu consigo relacionar uma série de objetos que vão compor uma história, e essa história faz um sentido para mim, né? E eu tento criar essa conexão dessa história com esse público. Esse é o sentido da preservação dos objetos, né? Fazer com que as pessoas achem que aquilo seja importante. A gente pode falar horas sobre isso. Enfim, tudo bem, vou passar, né? Ok. Mas aqui um pouco o sentido, para mim, dos museus. Eu entendo que os museus, eles são espaços onde a ação social é possível, ou seja, são espaços onde eu posso transformar a mente das pessoas de uma maneira, impactá-las de alguma maneira sobre assuntos que são importantes, né? Então, no museu eu posso discutir, por exemplo, questões científicas de ponta, eu posso discutir sobre o futuro do planeta, eu posso discutir, né, o Museu da Manhã, que eu dei o exemplo, o tema dele é o futuro do planeta. Então, toda a exposição foi pensada para isso, para causar um impacto sobre o modo como a gente vive, né, no planeta Terra.
E a ideia é que seja um espaço onde eu abrigue a diversidade, né, onde eu consiga estabelecer conexões com diferentes tipos de público. Né, apesar da história dessas instituições ser, né, para um público mais de elite, digamos assim, né, a ideia é que a gente cada vez mais mude isso e ele seja um espaço cada vez mais de integração. Então, um pouco essa imagem, né, de uma educadora dentro de um museu, também, né, discutindo com o público e fazendo a coisa acontecer de uma forma... E daí aqui um pouco, por conta disso, eu queria trazer essa perspectiva de quem é o público do museu, né, quem visita o museu no Brasil. E aqui, pensando no nosso universo, no universo do nosso país, que é muito distinto do universo de outros países. Entendendo que, para eu construir exposições que sejam, que comuniquem de uma maneira efetiva, que eduquem de uma maneira efetiva, eu tenho que saber para quem que eu estou fazendo isso. Eu tenho que entender quem são as pessoas que frequentam esse espaço. E, mais do que isso, qual que é a motivação das pessoas para frequentar esse espaço? Porque eu preciso entender um pouco desse... legal, ela avisa a gente. Quem são essas pessoas, então? Aqui no Brasil, e aqui eu trouxe dados de diversas fontes, né? Então, se vocês quiserem também consultar, se se interessarem loucamente para ser universo dos museus, tem ali muito lugar para pesquisar na internet sobre o público, né? Mas, de maneira geral, 50% do público no Brasil, ele é escolar. Então, as pessoas, aqueles 5% que vão, elas vão porque a escola leva. Então, a escola é fundamental nesse processo, principalmente a escola pública, que é onde a grande maioria está. Os outros 50% é público espontâneo, que vai basicamente final de semana, feriado, são famílias, ou outro tipo, de famílias, pensando que, enfim, a complexidade da família é bastante abrangente hoje em dia, E daí, sobre esse público espontâneo, a gente tem, basicamente, adultos no museu entre 20 e 60 anos. Então, essa faixa etária mais mediana. A maior frequência de mulheres nos museus. As mulheres frequentam mais os espaços que o homem. É um pouco mais, muito mais, eles são mais mulheres. A visitação, ela cresce conforme a renda e a escolaridade. Principalmente conforme a escolaridade. Quanto mais anos de estudo a pessoa tem, de estudo formal, mais chance ela tem de ser público de museu. E isso não só aqui no Brasil, isso no mundo inteiro. É uma constante no mundo inteiro. Então, se você tem menos anos de escola, o seu acesso às instituições culturais, museus, principalmente, é muito mais restrito. A visitação de idosos no Brasil é muito baixa, e isso é muito diferente, por exemplo, do universo europeu. Na Europa, os idosos, eles vão a essas instituições. A gente avalia isso aqui no Brasil, porque os idosos têm muito pouca mobilidade na nossa sociedade, tem muito pouco acesso, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista físico mesmo, de não ter espaços adaptados, de não ser fácil se locomover, por exemplo, numa cidade como São Paulo. E a maioria das pessoas visita museus acompanhada. É muito raro a pessoa ir sozinha. Ela vai com um amigo, vai com um namorado, enfim. E daí o que é importante? A gente entender como é que a gente desenha experiências de comunicação para esse perfil de público. Então, por exemplo, a pessoa não está sozinha. Então, como é que eu penso num aparato interativo que permita que duas pessoas usem ao mesmo tempo? Que permita com que um grupo, por exemplo, de escola, consiga todo mundo ver aquela tela. Esse é o tipo de questão que a gente tem que pensar quando a gente está desenhando uma exposição. E aqui um pouco a motivação das pessoas para irem nesses espaços. A gente precisa de uma água. Essa aqui pode ser? Gente, vai acabando o fôlego.
Então, aqui, um pouco essa motivação, né? Conhecer o museu ou mostrar o museu para alguém. Então, isso é, vamos dizer, um motivo dos mais importantes para as pessoas irem a essas instituições. Ver uma nova exposição, então, o museu ter também novidades, né? Ter um circuito, por exemplo, de exposições temporárias que seja eficiente, é bem importante. Alargar horizontes é um outro motivo bastante citado. Acompanhar alguma pessoa, então, parente que está visitando a cidade. Assistir a alguma atividade específica, então ter uma programação paralela também é importante. Pesquisar, estudar e, obviamente, se divertir. Né? O museu é uma opção de lazer. Né? Às vezes a gente acha que não, mas enfim, é considerado uma opção, está dentro desse universo. Ele está competindo, então, com os shoppings, né, com a praia. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, né? A gente tem praia. Então, a gente tem que pensar como é que a gente cria experiências para captar essa pessoa para esse universo. Gente, eu juro, não é fácil fazer isso aqui no Brasil. As pessoas não são muito empolgadas para ir nesses espaços. Mas, quando elas vão, no geral, elas gostam. Então, a nossa também, enfim, os dados de pesquisa mostram que o índice de satisfação, mesmo naqueles museus que eu profissionalmente acho absolutamente incríveis, o índice de satisfação é, assim, 90%, 98%. Ah, maravilhoso, eu queria mais, super legal. Então, de alguma forma, as pessoas gostam, apesar de todos os problemas que muitas exposições têm. Então, você pensa, nossa, se fosse um museu incrível, tipo, sei lá, Metropolitan de Nova York, elas iam então para lá, né? E a gente tem que ser lá, os museus, às vezes, meio assustadores. E daí, a ideia um pouco, eu gosto muito dessa imagem, né? Porque ela mostra as criancinhas meio, né, perfiladas, assim, apontando com a professora ali atrás, né? E é um pouco essa lógica de que os museus, eles durante muito tempo foram esses espaços muito condicionados, né? E muito caretas mesmo, onde as pessoas tinham muito pouca mobilidade, muito pouca possibilidade de se expressar. E a ideia, eu acho, do uso de tecnologias da informação no museu é justamente eu permitir um diálogo real do público com aquela instituição. Então, a pessoa realmente poder se expressar de alguma forma. Esse para mim, enquanto profissional dessa área, é onde eu vejo o futuro do uso de tecnologias da informação no museu. Ter espaço para as pessoas poderem se expressar. E eu acho que um pouco a ideia é a gente sair dessa lógica que ainda existe, incrivelmente. Eu vejo até hoje visitas de escola que são parecidas com essa, em muitos museus, uma lógica mais assim, sabe? Eu tentei achar uma que tivesse tecnologias, mas não tinha, gente. Então, eu coloquei essa mesmo, mas é um pouco essa ideia, da gente poder criar dentro desses espaços, poder se comunicar, estabelecer diálogos significativos. Então, acho que é um pouco... E eu acho que para isso a gente precisa conhecer quem são as pessoas e o que esse público realmente tem a dizer sobre esse universo. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção.